Olá, meus queridos, bom dia, como é que vocês estão? Bem, eu espero que todos estejam bem para darmos início às nossas aulas do dia, tá certo? Hoje, terça-feira, nossa aula juntinho será de História. E para início de conversa, eu já peço que vocês façam com tia junto aqui uma rememória das aulas anteriores. Porque esta aula será complemento das aulas anteriores, tá bom, meus amores? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira capital do Brasil, tá certo? A primeira capital do Brasil, na página 363, tem um texto base, onde eu já peço que vocês peguem o livrinho e depois de feita essa rememória, vocês façam a leitura do texto base para que nós possamos discutir com mais, como é que eu posso dizer? Com mais interação sobre, para vocês já saberem do que nós vamos trabalhar através de um texto e não ficar tão perdido, tão solto assim na aula, tá bom, meus amores? Então, pessoal, como eu já falo para vocês sempre, esse ano nós vamos, na disciplina de História, nós vamos falar um pouquinho sobre a construção da história do Brasil. Como foi o Brasil, como tudo começou? Nós já passamos da parte do descobrimento, estamos na parte onde o rei de Portugal tentava a todo custo colonizar, tá certo? O território brasileiro. E sim, o governo geral, os 3 governos gerais, tá certo? Contribuíram bastante. Porque, lembrem que na aula anterior nós falamos sobre o governo geral. Lembrem-se que eu falei que as capitanias hereditárias não deram muito certo, esse projeto de capitania não deu muito certo. E o rei de Portugal resolveu trazer para o Brasil governadores gerais, onde seriam responsáveis por colonizar aquelas terras. De início, as capitanias hereditárias permaneceram, porém, depois o governo geral ele foi responsável por colonizar bastante as nossas terras. E na página 363, fala sobre a primeira capital do Brasil, onde foi fundada por um desses governadores gerais. Tá certo, pessoal? Então, feita essa rememória, peço que vocês deem uma pausa no vídeo e vão ler o texto da página 363, onde fala sobre a primeira capital do Brasil. Feito isso, nós vamos voltar para cá e vamos lendo, e através do que a gente for lendo, nós vamos tirando todas as dúvidas. Lembrando que é apenas uma aula de assunto complementar, tá bom? Que complementa as outras, tá certo? Que nós já trabalhamos, que nós já ministramos nas semanas anteriores. Então, pessoal, como eu já havia falado aqui, o Brasil ele foi colonizado. Ele começou aos poucos sendo colonizado depois das capitanias hereditárias e dos governadores gerais. O governo português ele precisou se organizar para que as atividades desenvolvidas nas terras brasileiras gerasse algum tipo de lucro, porque realmente era o que importava. Eles tinham interesses reais no lucro que aquela terra promovia. Então, ele achou importante que desde o início, aquelas atividades que estavam sendo feitas ali pelos colonizadores, construções, plantio de cana-de-açúcar, desenvolvesse algum tipo de lucro para a coroa portuguesa. Mas lá de Portugal, ele não conseguia estar a par de tudo e tomar de conta de tudo. Então, o que foi que ele fez? Como diz aí no livro, foi preciso que o rei de Portugal enviasse para cá pessoas que auxiliassem na fiscalização dessas atividades e recolhessem dos colonos tributos. Colonos são aquelas pessoas que vieram de Portugal para colonizar as terras brasileiras. Então, daqueles colonos era cobrado pela coroa portuguesa tributo. E o que eram esses tributos? Como diz aí no livro de vocês, seriam impostos, contribuição exigida pelo Estado a cada cidadão para financiar as despesas públicas, tá certo? Os tão famosos impostos que nós pagamos até hoje, tá bom, pessoal?
Então, esses tributos, eles eram enviados à coroa portuguesa. Como representante do governo de Portugal, Tomé de Souza foi enviado para o país e nomeado o primeiro governador geral do Brasil. Atendendo às ordens do rei, fundou, em 29 de março de 1549, a cidade de São Salvador da Bahia de Todos os Santos, que é a nossa atual Salvador, tá certo? Então, Tomé de Souza, ele fundou a primeira capital do Brasil, que na época era São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Hoje nós chamamos de Salvador. Ele foi o responsável por fundar a primeira capital do Brasil. Então, Tomé de Souza, ele foi o responsável por fundar a primeira capital brasileira, que era Salvador, e dali saía todas as ordens. Dali ele comandava daquela cidade, ele comandava todas as finanças do território. Ele fez Salvador a primeira sede administrativa brasileira, tá bom, pessoal? Como diz aqui no finalzinho do texto, essa escolha de lugar se deu por alguns motivos, tá bom? E o mais importante foi porque o Nordeste brasileiro era o maior produtor de cana-de-açúcar da época. Então, o Nordeste brasileiro, aquele território onde Tomé de Souza escolheu para ser a primeira sede administrativa do Brasil, teve um porquê. Ele era o maior produtor de cana-de-açúcar da época e, com isso, a região tinha se tornado um local estratégico para o envio desse produto e do pau-brasil para a Europa e o Oriente. Ou seja, aqui eles produziam a cana-de-açúcar, eles plantavam a cana-de-açúcar, produziam o açúcar e exportavam para os outros continentes. Tá bom, pessoal? Para a Europa e para o Oriente. Eles também retiraram do nosso território a grande riqueza que eles encontraram desde o início, que foi o pau-brasil, essa madeira que hoje se encontra em extinção, justamente por nos nossos antepassados terem sido tão retirada da nossa terra. Tá bom, meus amores? Então, diferentemente de outras vilas e cidades fundadas naquele período, São Salvador da Bahia de Todos os Santos foi pensada para ser a capital da colônia justamente por esses motivos que eu acabei de falar e que vocês podem encontrar aqui no texto, tá bom? Protegida e com prédios construídos de maneira planejada, Salvador foi a capital brasileira até 1763, quando a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para ser a nova capital. Então, Salvador ela foi a capital brasileira até 1763. E o que é importante que vocês entendam? Que apesar de ter tido outras capitais do Brasil até chegarmos à atual, que é Brasília, o nosso Distrito Federal, teve grande importância que Salvador fosse a primeira capital do Brasil. Teve seus motivos e, com isso, gerou bastante lucro para que o Brasil continuasse sendo colonizado, tá certo? E nós chegássemos nos nossos dias atuais, nós chegássemos onde nós estamos hoje, tá bom, meus amores? E com o intuito de que a gente saiba mais um pouco sobre a história do Brasil, tá certo? Eu resolvi que nossa atividade hoje será uma pesquisa na internet. Sim, uma pesquisa onde nós vamos utilizar o livro, nós vamos utilizar o caderno. Então, prestem atenção nos próximos minutos, porque eu agora vou explicar a atividade de hoje, tá certo? Bem, pessoal, nossa atividade de hoje, ela também está na página 363. Essa atividade do É a Sua Vez, onde o que é que vai acontecer? A partir da internet, vocês vão pesquisar
essas 4 perguntas dessas 4 alternativas que estão aí nessa atividade. Com o que nós estudamos hoje, tá bom? Essa aula, ela não é uma aula que nós vamos terminar todo esse assunto hoje, não mesmo. Como eu já falei para vocês, nossas aulas de história são uma continuidade. É um quebra-cabeça onde uma aula vai se conectando à outra. Falamos anteriormente do governo geral, hoje eu já falei sobre Tomé de Souza, que foi um governador geral que fundou a primeira capital do Brasil, que foi Salvador. Falamos também os motivos porque Salvador foi escolhida para ser a primeira capital do Brasil. Nas próximas aulas vamos continuar nesse assunto. Porém, para vocês fixarem esse tema sobre a primeira capital do Brasil, nós vamos fazer através da internet esta pesquisa da página 363, onde vocês, através da pesquisa, vão responder essas 4 alternativas, A, B, C e D, no caderno de história de vocês, tá bom? Vocês vão repassar, vão colocar lá no título, lá na folha, o cabeçalho, normalmente, Instituto Educacional Pai Eterno, atividade, pesquisa de história, e vocês vão repassar do livro para o caderno essas 4 perguntinhas e vão responder de acordo com a pesquisa de vocês, tá bom? A primeira pergunta o seguinte: qual é a capital do estado onde você nasceu? Nós moramos no estado da Paraíba. Então, qual é a capital do estado da Paraíba? Através da pesquisa, eu acho que algum de vocês, a maioria já sabe, tá certo? Mas peguem o auxílio da internet num site seguro, numa fonte segura, tá certo, meus amores? Para que vocês respondam essa pergunta também. B. Em que data essa cidade foi fundada? Nesse caso, a cidade que é a capital do nosso estado, tá certo, pessoal? Alternativa C. Em que ano ela se tornou capital do estado? Existem várias fontes seguras onde nos asseguram a data, tudo certinho, como foi que a cidade que é capital do nosso estado da Paraíba se tornou a capital do estado, tá certo? Não vou dar nenhum spoiler aqui porque senão eu dou as respostas. E por último, vocês vão responder a seguinte pergunta: quais são os principais pontos turísticos da capital do seu estado? Aí vocês podem, descobrindo, eu acho que a maioria já sabem, eu já vou salientar que eu sei que a maioria de vocês já sabem, mas descobrindo todas essas respostas anteriores, vocês colocam na internet o nome da cidade e procura por pontos turísticos, que vocês vão encontrar uma cidade cheia de riquezas turísticas, com paisagens belíssimas, tá certo, pessoal? Terminando isso, envia a foto da pesquisa para a tia. Vou pedir que vocês escrevam as perguntinhas de caneta e respondam de lápis grafite, tá certo, meus amores? Aqueles que ainda têm um pouco de insegurança, continuam fazendo como a gente combinou na sala de aula. Se ainda não tiver o corretivo, faz tudo de lápis grafite. Só separa as linhas para que não fique tudo muito junto e não fique tudo muito desorganizado e embaralhado, tá certo? Vou pedir que vocês façam da maneira seguinte que, como eu não sei o quanto vocês vão escrever em cada resposta, vocês vão copiando a pergunta, fazendo a pesquisa, respondendo logo abaixo e vão fazendo assim em cada pergunta, tá bom, meus amores? Então, nossa atividade é essa. Nossa aula de história hoje foi sobre a primeira capital do Brasil, que é qual, pessoal? Qual foi a primeira capital do Brasil? Isso mesmo, Salvador. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, da nossa aula de hoje, da nossa conversa de hoje. Espero que estejam todos bem. Desejo bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!